Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estamos mais uma vez para tratar dos assuntos, dos feitos, das glórias, da magnífica história do nosso Botafogo. O assunto de hoje é a conquista do tricampeonato das pequenas Copas do Mundo de Caracas em 1967, 1968 e 1970. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal Botafogo Memória. Deixem o seu like caso gostem do vídeo e indiquem aos seus amigos botafoguenses para que inscrevam-se no canal Botafogo Memória. No dia 10 de janeiro de 2021, o Centro de Memória do Botafogo de Futebol e Regatas recebeu as pequenas Copas do Mundo de 1967, 1968 e 1970, que não estavam lá, né? O Botafogo não as tinha no seu acervo. Elas representam para o glorioso a conquista de 3 títulos mundiais, eis que possuía uma das melhores equipes do futebol mundial, e nas 3 edições enfrentou outras das maiores equipes do futebol mundial, tais como o Peñarol do Uruguai, o Barcelona da Espanha, o Benfica de Portugal, o Spartak Trnava, base da seleção da Tchecoslováquia, além das seleções da Argentina e da União Soviética. Todas as partidas foram disputadas no Estádio Olímpico de Caracas, na Venezuela. Na edição de 1967, estreamos em 28 de janeiro contra o Peñarol do Uruguai e o placar terminou em branco, atuando Manga, Joel, Zé Carlos, Leônidas e Chiquinho Pastor. Afonsinho, depois Ney Conceição e Gerson. Edinho, depois Sicupira, Roberto, Ayrton Beleza, depois Rogério e Paulo César. Em 31 de janeiro, na segunda partida, o Botafogo venceu a equipe espanhola do Barcelona por 3-2, com gols assinalados por Ayrton Beleza aos 14 minutos, Gerson, o Canhotinha de Ouro, aos 35 minutos e Paulo César, aos 40 minutos, todos no primeiro tempo. Atuaram Manga, Joel, Zé Carlos, Leônidas e Chiquinho Pastor. Afonsinho e Gerson. Edinho, depois Rogério, Roberto, Ayrton Beleza, depois Sicupira e Paulo César. Na versão de 1968, o Alvinegro conquistou o bicampeonato, estreando em 24 de agosto e vencendo a seleção argentina por 1-0, gol de Jairzinho aos 10 minutos do primeiro tempo, e atuando com Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas, depois Dimas e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Zequinha, depois Humberto, Roberto, Jairzinho e Lula, depois Afonsinho. Na segunda peleja, o Botafogo venceu o Benfica de Portugal em 27 de agosto por 2-0, com os gols sendo assinalados por Lula aos 3 minutos da primeira fase e Roberto aos 5 minutos da segunda etapa. O time foi Cal, Moreira, Paulistinha, Dimas e Valtencir, Afonsinho e Gerson, Zequinha, depois Humberto, Roberto, Jairzinho e Lula. O tricampeonato veio em 1970. O Botafogo estreou em 3 de fevereiro, vencendo a seleção da União Soviética por 1-0, atuando com Cal, Moreira, Moisés, Leônidas e Valtencir, Ney Conceição e Carlos Roberto, Zequinha, Roberto, Humberto, depois Ferretti e Paulo César. O gol alvinegro foi assinalado por Roberto aos 45 minutos. A segunda e última partida foi disputada em 6 de fevereiro contra o Spartak Trnava, base da seleção da Tchecoslováquia, que jogaria em seguida a Copa do Mundo de 70 no México e seria adversária do Brasil. O glorioso da Estrela Solitária venceu por 2-1 e jogou com Cal, Moreira, Moisés, Leônidas e Botinha, Ney Conceição e Carlos Roberto, Zequinha, depois Ferretti, Roberto, Humberto e Paulo César. Os tchecos abriram a contagem aos 16 minutos, mas de virada, Paulo César aos 13 minutos e Humberto aos 40 minutos, ambos no segundo tempo, decretaram a vitória do nosso Botafogo. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, deixem o seu like caso tenham gostado do vídeo
E indiquem o canal Botafogo Memória aos seus amigos botafoguenses. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.